Deus continua livrando seu povo, Deus continua fazendo a sua obra em todo o tempo, como disse aqui hoje. Mesmo em meio, às vezes nós estamos na turbulência do dia, Deus está cuidando. Em todo o tempo Deus está livrando, Deus está cuidando em todo o tempo. Amém? Mais alguém quer falar? Eu já vou trazer a palavra. Ninguém mais? Amém. Abre comigo lá em Mateus, texto conhecido, Mateus 14, 22 até aí o 32, 33. Glória a Deus. Mateus. Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passai adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados. E exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhes Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhes e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Senhor, esta é a tua palavra. O Senhor colocou no meu coração esses dias, Deus, essa palavra. Em meio a uma tempestade, Senhor Deus, que o Senhor possa falar conosco nessa manhã. Manhã maravilhosa que o Senhor preparou para nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Queremos estar atento à tua voz, no nome de Jesus. Jesus sobe ao monte para orar, como de costume, ele sempre orava antes de fazer qualquer coisa. Jesus ia orar. E aqui, eles estavam em viagem e ele pediu que os discípulos fossem à frente. Sempre ele estava junto, mas aquele dia ele pediu: vá à frente, eu vou orar. E deixou que os discípulos fossem sozinhos ao mar. E aqui fala que eles estavam já longe. E quem já viajou de barco, né, sabe que está no mar, né, as ondas dão aquela balançada e a gente já fica meio assustado, né, quando balança muito. Já começa a ficar preocupado. Estava vendo uma reportagem esses dias, né, de muito antigo, daquele barco, o Batemushi, né, Batemushi. E é um barco que afundou lá no Rio de Janeiro, que saiu no Réveillon, e tiveram artistas que faleceram, que o barco saiu e de repente veio uma tempestade e o barco virou. Não deu tempo. E eu comecei a ver aquele barco, e aqui a palavra fala que eles estavam entre o mar, né? E começou um vento muito forte, o vento era o contrário, e começou aquela tempestade, e eles estavam ali e começaram, falaram: gente, nós estamos no meio da tempestade, cadê Jesus? Onde ele está? Ele disse que viria, a esperança é que ele viria.
E eles ficaram ali, olhavam tudo, né? E uns devem ter falado assim, Jesus esqueceu de nós, como muitos de nós dizemos muitas vezes. Jesus não me ama, Jesus não me quer, Jesus esqueceu de mim, Jesus esqueceu dessa terra. Eu vi uma pessoa falando que não chovia muito tempo na terra ali no Nordeste, e a pessoa fala assim, Deus esqueceu deste lugar. Querido, Deus não esquece de ninguém, de um só detalhe. Tem que ter esperança. E hoje eu trouxe a mensagem em cima dessa palavra, dizendo que a esperança em meio à tempestade. Porque é em meio à tempestade que nós temos que ter esperança. E a tempestade vem sobre as nossas vidas, muitas vezes se levanta. Né? Quem já viu aí esses dias que está chovendo muito, se levanta a tempestade assim, muito rápido. A gente olha, está um sol, de repente as nuvens, e começa trovões, e começa a levantar, e começa a enchente. Esses dias a enchente aqui em Campinas, aqui no Norte-Sul, que quase levou uma família que estava passando, que veio de São José, que não conhecia o caminho, passou por ali, e o carro começou a ir. É muito rápido essas tempestades quando vêm. E quem está no meio da tempestade, a primeira coisa que vem no coração é medo. Como aqui eles tiveram medo. E fala que Jesus estava andando sobre o mar. E os discípulos, quando viram, eles estavam ali, já a primeira coisa, eles gritaram. Será que é um fantasma? Né? Como pode alguém vir andando sobre as águas, em cima das águas? Nós estávamos do barco, ele não veio de barco, ele está andando. Jesus estava andando por cima das águas. Você já imaginou isso? Você está no meio da tempestade, de repente você vê alguém vindo em direção a você. Saí esses dias do trabalho, choveu, aí começou a diminuir a chuva, vou embora, e eu passo pelo terminal central. Quando eu cheguei no terminal, aí tinha um rapaz que estava comigo, eu estava com um guarda-chuva, eu falei, olha, dá para nós dois aqui, um molha o braço, outro molha o outro, mas tá bom, vamos embora. E descemos. Chegou no terminal, ele foi para o terminal e eu desci, porque eu não posso mais entrar, quem passa a pé não entra mais lá. Fechou, então você passa dentro do camelô. Quando eu estou saindo ali, na saída, o camelô tem a Casa Bahia. Quando eu cheguei, eu não consegui. A chuva estava muito forte e começou. E eu fui me recolher dentro ali do camelô. E o pessoal começou a vir. Só que começou uma tempestade muito forte. Ventos, que a chuva jogava tudo ali. E começava. A primeira coisa que veio, eu falei, olha, essas barraquinhas vai cair. Vai cair tudo, o vento que estamos molhando tudo aqui, e eu olhava aquela chuva, e depois até filmei um pouquinho lá, aquela chuva, para poder depois ficar olhando, falei, como é Deus que pôs a mão aqui. No coração ali, comecei a ficar um pouco com medo, mas aí eu lembrei dessa palavra, e Deus me deu essa palavra, que Pedro falou, se és tu, Senhor, pede para mim. Eu falei, Jesus estava naquele mar, naquela tempestade. Ele era a esperança de tudo. Ele é a minha esperança de todas as situações da minha vida. O que eu quero dizer com essa palavra, querido, que às vezes as tempestades se levantam na nossa vida espiritual, na nossa casa. Né? Quem tem filho sabe que qualquer momento o filho está lá brincando, sorrindo, e daqui a pouco está chorando. E vai ver, está com uma dor, ou caiu, ou machucou, ou fica enfermo. E assim acontece as tempestades na nossa vida. Pessoas que está tudo bem, de repente uma tempestade se levanta. Vem uma notícia. Em 2021, estava em casa, um sábado, né? Aquele sábado, estava até calor, assim, meio, não estava tão calor, estava meio fresco. E de sábado em casa, eu e minha esposa, a gente, sexta, sábado, às vezes não vamos fazer janta não vamos comer, pega na padaria uns pãozinhos, faz um lanchinho e tal. Acabamos preparando fazer um lanchinho, toca o telefone. Seu pai caiu aqui, está desmaiado, vai para o hospital. Para tudo aqui, não, estamos indo para o hospital. E quando nós chegamos lá, a notícia é, ele não resistiu. Uma tempestade veio. E aquilo começou a acontecer na nossa vida. Na hora você fica, o que está acontecendo? Nós só esperamos em Jesus. Aconteceu, um fato. Quantas pessoas aqui não perderam entes queridos nessa pandemia? Ou por outras enfermidades? Temos pastores aí,
que amigos que se foram, tempestades. Mas o que eu quero dizer é que nós temos que continuar crendo e esperando em Jesus, a bênção dele. Nós esperamos que um dia ele venha, que ele volte para buscar a sua igreja. Por isso, nós temos orado por salvação, porque nós almejamos o céu e nós queremos ser salvos e que as pessoas que nós amamos também sejam salvas. Nós queremos encontrar aquele dia lá. Há esperança de um dia morar no céu. Muitos esperam muitas coisas, né? E não é normal, nós esperamos que esse ano 2023 seja o melhor ano da nossa vida, mesmo que o vento está dizendo o contrário. Tudo está falando o contrário, mas eu creio no Deus que eu sirvo. Que mesmo em meio a essa tempestade que estamos vivendo, situações, pessoas com rumores de guerra, pessoas discutindo por política, discutindo por muitas coisas, as pessoas que não querem que nenhum e nenhum outro governe, as pessoas que querem viver dessa forma, que não aceita, pessoas que precisam de Deus no coração e precisa ter mais amor no coração, precisa falar assim, não, eu tenho Deus no coração, eu creio no Deus que eu sirvo, eu vou crer em Jesus e entregar na mão do Senhor. As pessoas não estão mais crendo, as pessoas têm perdido o amor, não estão tendo mais esperança que algo vai dar certo. Por quê? Porque fala que o vento é o contrário. Aqui, o vento estava ao contrário. Eles estavam no barco, os discípulos estavam no barco, a tempestade estava ali, e muitos falaram, olha, nós vamos morrer aqui, cadê Jesus? E de repente Jesus começa a andar, e vir de frente, e eles se assustam, mas Pedro grita, e Jesus fala, sou eu, tenha bom ânimo, eu estou aqui, confia, né? Como o pessoal diz por aí, confia no Pai, não é? Confia no Pai. Jesus só deve ter falado para eles, confia no Pai aqui, filho. Sou eu, venha, pode vir. E Pedro foi ter com Jesus. Mas no meio do caminho, Pedro balançou, Pedro começou a afundar, porque ele sentiu medo. E é assim que acontece com a gente. A gente está com aquela esperança, está confiando, mas quando se Jesus aparece na sua casa, você vai correr, pensando, mas aconteceu? Quantos de nós são assim, que está orando por algo, a hora que acontece, fala, eu não acredito. Você não orou? Por que você não acredita? Você não orou por aquilo, para Deus te abençoar? Eu não acredito que isso está acontecendo. A bênção veio e você fala, não estou acreditando. E assim como eles estavam esperando Jesus. Quando Jesus veio, não acreditaram. A hora que Pedro estava afundando, ele começou a afundar. E Jesus fala, homem de pequena fé, por que duvidaste? Não duvide de Jesus, querido. Se ele te prometeu, ele vai cumprir aquilo que ele tem para você. Mesmo que o vento seja o contrário, mesmo que as tempestades se levante, ele é a esperança nossa. De toda a situação contrária que há, tanto no Brasil, na nossa vida, na nossa casa, no meio da nossa família. Nós precisamos crer que ele vai resgatar teu povo. Precisamos crer que ele está dentro da nossa casa, ele está no meio da família. Você está aqui hoje, adorando o Senhor, mas pode ter certeza que ele está cuidando da sua família. Muitas vezes a gente vem para a igreja preocupado. A gente nem consegue orar direito dentro da igreja porque a gente está preocupado lá com a família, ou com alguém que está doente, ou com alguém que está no hospital. Não é assim? Estava no final do ano agora, tinha um parente lá, primo do meu cunhado, estava lá tudo, e ele falou para mim assim, no final, sei que você é pastor, você não pode orar comigo? Eu posso orar, o que está acontecendo? Cara, eu estou aqui com você, estou rindo, estou comendo tudo, mas eu não sei se a minha mãe está viva, como que a minha mãe está. Ela está no UTI. Ela está passando por alguma enfermidade, e os médicos já falaram que ela pode de hoje para amanhã falecer. Vamos orar. Jesus pode todas as coisas.
há esperança no Senhor. Mas se ela levar a sua mãe, saiba que Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o melhor para as nossas vidas. Mas eu falei, vamos orar. E nós oramos. Porque às vezes é assim que acontece na nossa vida. Você está num lugar, você está rindo, está ali, mas às vezes você está com o coração apertado. Deus cuida. Deus vem na hora certa, no momento certo. Como o Sérgio deu testemunho aqui. Em segundos, poderia já não estar mais neste mundo. Segundos, poderia ter perdido até mesmo a salvação, às vezes por um momento de a pressa, aquele momento às vezes de estar angustiado por alguma coisa, esquecer e duvidar que Deus está o tempo todo. Mesmo às vezes nós sendo incrédulos, Jesus prova o seu amor por nós. Jesus mostra o seu amor em todo o tempo. No meio da tempestade, há esperança naquele que veio para reinar. Muitos de nós às vezes não cremos. Ah, pastor, mas lá em casa não tem mais jeito não. Já orei tanto por fulano, já orei tanto para meu irmão, já orei tanto para meu pai, já orei tanto para minha mãe, não tem mais jeito. Já orei tanto para meu marido, já tanto pela minha esposa, não tem mais jeito. Esse daí, pau que nasce torto, não endireita mais. Não tem? Eu não creio assim. Nada é impossível para aquele que vem sobre as nossas vidas. Nada é impossível para o Senhor. Hoje nós vamos estar orando por causa impossível aqui. Eu creio. Há um tempo atrás eu passei uma tempestade em algumas coisas na área financeira. E algumas coisas que aconteceu, conversei com um pastor, nós fomos atrás de advogado. E assim, chegou um momento que eu já estava assim. Era tudo ao contrário. O advogado só vinha com notícia ruim para mim. Olha, vai fechar suas contas. Se você tiver algum dinheiro no banco, tira. Seu apartamento está indo para leilão. E tal, e tal. Eu falei, Senhor, eu dobrei meu joelho. Dentro do apartamento um dia eu falei, foi o Senhor que me deu. Quando eu comprei o apartamento, antes de comprar, o dia que eu fui ver o apartamento, nós dobramos, estava tudo cheio de pó. Tanto eu e a Sara. Dobramos o joelho. Eu fui primeiro, depois a Sara foi. Falei, ó, dobramos o joelho e falei, ó, se for a tua vontade, esse apartamento é nosso. Eu entrei lá ganhando, estava até ontem falando. Eu entrei naquele apartamento sem ter dinheiro nenhum. Eu ganhava R$450 antes de casar. Que salário que era esse? Que aos meus olhos, e o apartamento era R$350 para pagar por mês. Nós entramos ganhando isso. Nós casamos, Deus abençoou, e foi abençoando, abençoando, e aquele dia eu orei, falei, eu não vou perder. Foi um erro, como, às vezes um erro nosso, de ter deixado algumas parcelas, porque não, e o orgulho, às vezes, de não chegar em algum amigo e falar, olha, estamos passando por isso, o orgulho de chegar para a igreja e falar, ou o pastor falar, olha, eu preciso de ajuda. E o orgulho, às vezes, nos atrapalha. Muitas vezes, sempre nos atrapalha, porque o orgulho, às vezes, de falar para alguém, para parente, nós não queríamos falar para ninguém, não falamos para parente nenhum, para mim, não, nós casamos, família não precisa saber. Eles não pagam nossas contas mesmo, eles não precisam saber nada da nossa vida. Eles só precisam orar por nós. E às vezes o orgulho fez com que a tempestade se levantou. Mas orei aquele dia, dobrado o joelho lá, eu falei, esse apartamento foi o Senhor que nos deu. Diabo não vai tomar. Ninguém vai tomar esse apartamento. De repente, tudo muda lá no prédio. Já estava na justiça, já estava fazendo coisas, cheguei e conversei com um síndico novo que entrou. Falei, olha, você sabe da minha situação, assim, eu gostaria de renegociar. Eu não quero ficar na justiça. Na justiça vocês vão demorar de receber, porque o processo corre. Eu falei, vamos fazer um bom negócio, eu e você, e a gente vai acertando aos meses. Eu não quero perder o meu apartamento, assim. Ele falou, Rogério, o prédio está à falência, porque o outro sim deixou a falência. Tudo que nós precisamos é receber. Eu, da minha parte, eu concordo. Vamos conversar com os advogados. E conversar com os advogados.
Todos concordaram. O do prédio não queria concordar muito, mas depois concordou, porque todo mundo estava de acordo. E Deus começou a abençoar, de a gente pagar. Uma tempestade, mas eu tinha esperança que no meio daquela tempestade Jesus estava agindo e ia agir. Eu não sei como você está vivendo, quais são as suas lutas, o que você tem passado na sua vida, seja financeira ou seja enfermidades. Saiba que Jesus é a esperança que pode. Aquela mulher de fluxo de sangue passou 12 anos com hemorragia. E ela apenas, quando ela viu Jesus no meio de uma multidão, ela disse: se eu apenas ir tocar, eu sei que eu vou ser curada. E ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus. E fala que saiu o poder das vestes de Jesus e ela foi curada em nome de Jesus. É o nome dele que tem poder, não é o meu nome. Não é o nome do pastor Dimu, não é o nome de ninguém, não é um obreiro. É o nome de Jesus que tem todo o poder para curar, para salvar, para libertar. Então, querido, o altar está aberto. Se você fala: eu tenho uma causa que eu quero colocar, impossível, venha, nós vamos orar aqui. Nós vamos orar. Se você fala assim: eu quero vir para o altar hoje, não importa, eu não preciso saber a causa que você está passando, só Deus precisa saber. O altar está aberto. Se você quiser vir, venha para o altar, nós queremos orar. Essa palavra que eu queria trazer nessa noite. O pastor Dimu vai chegar, continuar ministrando e orando por nós. E eu quero orar, impor as mãos sobre a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus, porque o Senhor é o Senhor das causas impossíveis, Pai. O Senhor é o Senhor que acalma a tempestade. O Senhor é aquele que alimenta aquele que necessita. O Senhor é aquele que traz à existência coisas que não existem. O Senhor é aquele que está conosco no meio de uma tempestade que ninguém mais pode estar. O Senhor é aquele que nos ajuda mesmo quando nós erramos. O Senhor é aquele que nos levanta quando nós caímos. O Senhor é aquele que nos carrega no colo quando nós não temos mais forças. O Senhor é aquele que nos ampara, Pai, quando nós não pedimos nem auxílio. O Senhor se faz presente na nossa estrada. O Senhor se faz presente na nossa caminhada. O Senhor se faz presente na nossa vida. O Senhor traz provisão para nossa casa, de onde nós desconhecemos. O Senhor também traz provisão para nossa casa por meios conhecidos. O Senhor, Pai, é aquele que cuida da nossa família, nos protege, nos livra, nos liberta, nos auxilia. O Senhor dá forças quando nós estamos cansados. O Senhor traz motivação quando o ânimo se perde. O Senhor abre portas aonde não existe. O Senhor abençoa as nossas escolhas, mesmo quando não é aquela que o Senhor mostrou para nós. Ó Deus, em meio às tempestades da vida, auxilia-nos, Senhor, a encontrar o caminho correto, caminho de justiça, caminho de misericórdia, caminho de amor, caminho de benignidade, caminho de fidelidade, Senhor. Senhor, ajuda cada um com os seus pedidos, ó Pai. Pedidos, Senhor, e muitas vezes coisas que já deu vontade de desistir, não dá vontade mais de lutar. Pai, traz a vitória, Senhor. Traz a vitória, Pai. Nos ajuda a vencer essa batalha. Nos ajuda a vencer essa luta.
Nos ajuda a termos força, Senhor, para continuar, a não desistir, Pai, quando a vitória está tão próxima, Senhor. Que o Teu Espírito nos revista, nos fortaleça, nos ajude. Cuida da nossa vida, da nossa família, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos por cada um dos pedidos dos Teus filhos, Pai. E pedimos que o Senhor os fortaleça nas suas lutas, nas suas batalhas, nas suas vitórias, nas suas derrotas. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio na vitória que vem do céu. Eu creio no milagre que vem do Senhor. Eu creio, Senhor.